Todo mundo bem? Debaixo da graça de Deus? Alimentados? Que bom. Que bom que podemos nos reunir aqui. Você que está nos visitando hoje, temos bastante gente aí nos visitando. Obrigado pela sua visita aqui. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida, pela sua casa. Somos uma igreja em plantação, ainda estamos nos adaptando a uma realidade nova para todos nós. Estamos aqui tem pouco tempo e o nosso maior desejo é chegar o mais perto possível das Escrituras na questão de ser igreja. Nós vamos fazer de tudo para acertar, nós vamos fazer de tudo para chegar perto, mas o melhor de tudo é que não estamos construindo ou plantando uma igreja para nós, mas sim para Campo Grande, e para que pessoas que não conhecem Jesus, que elas possam conhecer Cristo Jesus. Amém? E nós estamos falando sobre o que é o nosso DNA como Igreja do Calvário, essa igreja em plantação. E hoje nós vamos falar sobre essa realidade das Escrituras, sobre todo aquele que confessa Jesus como seu Salvador, que é ser igreja, um lugar para você pertencer. A igreja ela é feita de famílias que se tornam uma família, chamada igreja. Mas quando nós falamos sobre a realidade da igreja, nós precisamos pensar, repensar, rever muitas coisas sobre isso, sobre o assunto. E, na verdade, a gente vive um tempo onde muitas pessoas pensam em que a igreja ela perdeu o seu foco, perdeu e fechou os seus olhos para os perdidos, para as necessidades, e vamos tendo visões sobre o que é ser igreja, nós vamos entendendo de forma particular o que é ser igreja, e às vezes podemos pensar até que a igreja é uma instituição falida, devido ao seu envolvimento talvez com tantas coisas que nós vamos vendo, com tantos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres que vão surgindo. Nós, com tantos escândalos hoje colocados na internet, com pastores fazendo coisas horríveis, nós podemos olhar e dizer que a igreja ela está falida. Nós podemos olhar para tudo isso e ficarmos, como nos comentários do Instagram, escandalizados, aborrecidos, e dizendo que nenhuma igreja mais presta, nenhum lugar serve, porque lá dentro só tem pilantra, gente falsa, hipócritas. E a gente pode ter uma visão dessa sobre a igreja, mesmo congregando numa igreja, mesmo frequentando cultos, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, indo na consagração, subindo para o monte e voltando. E nós podemos olhar para a igreja desse jeito, ou então nós podemos olhar para a igreja e olhar e ver que a igreja é simplesmente um lugar para ir. É um clube onde nós frequentamos, temos uma carteirinha e pagamos mensalidade com o dízimo. A gente pode, às vezes, não dizer, mas podemos viver a realidade da igreja como um clube. Podemos achar que a igreja é o templo e valorizar simplesmente esse lugar. Valorizar as quatro paredes, gastar todos os recursos nas quatro paredes e olharmos para a igreja como um lugar onde o povo se reúne, o templo onde nós estamos. E se olharmos desse jeito também, estamos com uma visão errada. Podemos pensar que a igreja é um grande hospital. E quantas vezes já falamos isso? Que a igreja é um lugar onde os doentes estão. Mas às vezes essa forma de pensar nos deixa confortáveis em ficarmos doentes a vida inteira. E entendendo que todo mundo tem que aturar nossas enfermidades e que nós somos doentes e vamos viver assim até Jesus voltar. E nunca curamos outros, mas sempre estamos doentes. A gente pode pensar que a igreja é simplesmente uma grande escola, a universidade da vida. E vamos ensinar coisas para você viver bem a partir de amanhã e te dar orientações ou coaches sobre sua área financeira, sua área amorosa. E a gente vai tentar ajudar você a viver em paz nesse mundo. E a gente pode buscar todos esses níveis de pregações, pregadores ou igrejas, se nós tivermos uma visão errada da igreja de Jesus Cristo. Eu quero ler com vocês o capítulo 3 de Efésios,
Vamos ler todo o capítulo? Eu ia ler só o versículo 10. Amém? Já está aqui também, né? Por esta razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus, isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isto, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse ministério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel e membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. Deste Evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. A oração de Paulo pelos santos: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família, nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo de seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. É interessante que as duas vezes que Paulo usa a expressão igreja, ele está demonstrando algo poderoso que Deus só pode fazer através da igreja nesse mundo. Quando nós olhamos, irmãos, para o que as Escrituras diz sobre ser igreja e a igreja de Cristo, nós precisamos nesse momento colocar diante de Deus, em que estamos aqui reunidos, todo o nosso conceito, preconceito e tudo que entendemos sobre a igreja, para entender o que a Bíblia diz sobre a igreja dele mesmo, sobre o que ele fala sobre a igreja, sobre o que ele fala sobre o seu povo. E nós, com nossos entendimentos, nossa forma de ver a igreja, podemos chegar na igreja e não ser igreja. Nós podemos aqui reunidos fazer tudo o que Deus odeia e ainda assim falarmos que somos a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo. Quando as pessoas olham para a igreja e vê o lugar ou a instituição igreja e dizem que é chata e associam a religião dizendo de que não gosta de religião, mas ama Jesus. Você já ouviu isso por aí? Eu não gosto de religião, mas eu amo Jesus. Eu não vou à igreja, mas eu sou o povo de Deus, eu sou de Jesus Cristo. Eu sou dele, e em casa sozinho, eu sou a igreja de Jesus.
Porque Ele me salvou, então eu posso ficar em casa e eu posso ser igreja. Nós podemos agora nos reunir aqui os homens e nos concentrarmos em algum lugar para jogar sinuca e falarmos, aqui está a igreja de Jesus. Mas o propósito é jogar sinuca, então pode não ser a igreja, a não ser que depois disso, ou antes disso, a igreja se reúna em nome de Cristo e medite na palavra de Cristo e faça alguma coisa que a igreja tem que fazer. E uma delas é pregar o evangelho no ambiente onde está. Uma das formas da gente entender que a igreja ela é fundamentalmente uma coisa essencial no plano de Deus, e ela está no plano de Deus, nós precisamos ir para as Escrituras e entender o que é a igreja de Jesus. Aqui está Simone e o Cláudio, né? E eu fui criado ali na mesma rua deles. Já derrubei o muro dele, né? Todo mundo já sabe disso, eu já pedi perdão várias vezes, mas ainda quando eu lembro do muro eu me sinto culpado. Já tem uma casa de 2 andares lá, tá bom, irmãos? Mas eu lembro deles indo para a igreja, eu me lembro do horário que o povo vai para a igreja passando. Os que eram do bairro iam para a igreja do lado de fora. E às vezes os que eram do lado de fora vinham para as igrejas que eram do bairro. Né? Isso só Deus explica mesmo. Às vezes, nosso desejo é que os membros da igreja sejam as pessoas do bairro. Mas já viu que acontece isso? Igual o missionário sai do Brasil e vai para o Egito. Aí vem um egípcio trabalhar no Brasil. E diz que Deus mandou ele vir para o Brasil trabalhar. A gente fica, mas a gente acabou de mandar um para lá. Aí você tem necessidade de obreiros em um país, e os obreiros de lá, Deus manda vir para cá e manda os daqui ir para lá. Esse movimento do reino de Deus, é Ele que faz, e a gente não tem controle sobre isso. Mas quando eu olhava tudo aquilo, eu ficava pensando, eu nunca vou ser um cristão. Porque às vezes a gente se deparava com igrejas que faziam um barulho demais. E mesmo você sendo um cristão, você não gosta de uma igreja em frente à sua casa, fazendo barulho ao ponto de você não conseguir descansar. Você gosta disso? Se a gente pensasse, né, como cristão, a gente deixaria de atazanar a vida de algumas pessoas. Essa é a verdade. Às vezes eu passo em lugares que nem a metade disso daqui, tem 3 baterias lá dentro, 2 baixos, 2 guitarras, e o paredão da Furacão 2000 lá dentro fazendo culto, e os vizinhos tudo do lado, e eles orando para os vizinhos não serem salvos, e os vizinhos planejando como que vão tacar fogo naquela igreja. Às vezes nós temos aversão à igreja de Jesus por causa daquilo que não é igreja, por causa de pessoas que não pensam como igreja de Jesus. E nós aqui como Igreja do Calvário não estamos abrindo uma igreja, nós estamos plantando uma igreja. Nós não estamos iniciando algo novo, nós estamos tentando ser o mais parecido possível com a igreja de Jesus Cristo. E eu não sei se a gente vai conseguir, porque quando a gente chegar lá, eu acho que vai todo mundo para o céu. Mas o nosso desejo é ser isso. Então, nossa visão não é de que a igreja de Jesus e a igreja, quando a referência à igreja aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. Quando eles falam sobre igreja, e o entendimento nunca foi de igreja, eclesia, sobre o templo, o lugar onde o povo está, mas sim sobre o ajuntamento, a reunião solene em nome de Cristo, em torno das Escrituras Sagradas, para a glória do nome dele e para que pessoas conhecessem Jesus ressurreto. Então o lugar não é tão importante. Nós ficamos reunidos, a igreja reunida debaixo de uma tenda até pouco tempo, debaixo de uma árvore. A maioria das igrejas no continente africano estão ou debaixo de árvores, ou debaixo do céu, orando às vezes até para chover, porque não tem chuva, e está tendo um culto. As igrejas indígenas estão cultuando a Deus, muitas vezes embaixo de árvores, e ali está a igreja de Jesus. Então, o templo, o edifício, não é a igreja de Jesus. Podemos passar por um prédio e olhar para ele e dizer, aqui está uma bela igreja.
E a gente gosta de lugares bem feitos. E graças a Deus, irmãos, que hoje você pode fazer com pouco um lugar bacana para você estar. Mas antigamente, até as igrejas evangélicas tinham que ter mármore e gastavam uma grana alta na construção do templo. E a gente trabalha com missionários há alguns anos. Quantas vezes eu vi, para construir o templo, as igrejas abandonarem os missionários? E não foi uma vez, não. Ou então os missionários irem no templo onde estava a igreja, e por causa da obra, eles tirarem uma oferta para o missionário, e não dar ao missionário, e o missionário voltar sem nada. Isso por muitas e muitas vezes. Missionários foram abandonados para a construção da igreja. Que igreja que Jesus está construindo, edificando? Se tivéssemos o entendimento correto, ou esses pastores com o entendimento correto, eles parariam a obra, mas não deixariam de sustentar os missionários, que estão obedecendo o ide e pregando o evangelho em outros lugares. Você vê que podemos justificar uma desobediência às escrituras por causa do entendimento incorreto das escrituras sagradas. E a gente prioriza uma coisa e abandona a outra. A ideia do Novo Testamento não é essa, porque o prédio pode pegar fogo durante a noite, e que Deus guarde aqui esse prédio, e a gente vai continuar sendo igreja. Porque pode acontecer uma tragédia e a igreja pode continuar. E Paulo deixa isso claro em Romanos 16, versículo 3 e 4, quando ele está saudando Priscila e Áquila, a igreja que está na casa deles. E o povo que cultuavam e serviam a Deus na época do governo romano era em casa e com risco. Era em casa e com dificuldades, podendo ser presos, mortos. E a igreja que estava na casa de Priscila e Áquila, Paulo está se dirigindo a esses irmãos. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, a gente precisa entender que a igreja, ela é essa reunião do povo de Deus, entendendo que eles estão ali por causa do nome de Jesus e por causa das escrituras sagradas, para a glória de Deus. A igreja existe para a glória de Deus, a igreja existe para ela mesma, que é para a sua autoedificação, o autocuidado, e a igreja existe também para o mundo, quando ela vai lá e serve e prega o evangelho para o mundo em que vivemos. Somos sal, somos luz nesse mundo. Se a gente formar um grupo aleatório de amigos, de irmãos, e nos reunirmos em qualquer lugar, a gente não pode dizer que ali está a igreja de Jesus, a não ser que ela esteja de fato com o propósito certo. Com o propósito certo, no lugar certo. E a gente olhar para essa realidade da igreja que está na casa, a igreja que está em um templo, nós também não podemos perder o foco da igreja que está em todos os lugares. Porque existe a igreja universal, tem a igreja local e tem a igreja universal. A igreja que está em todos os lugares, que são verdadeiros cristãos, são verdadeiros irmãos, que se reúnem em vários lugares no mundo. E nesse momento nós temos um monte de irmãos reunidos ou em suas casas ou em seus templos, cultuando e celebrando o nome do Senhor. E essa é a igreja de Jesus também. Nós precisamos ter muito cuidado, porque quando a gente olha para a igreja de Cristo, em que Ele é o cabeça, de que ela está em todos os lugares, de que quando Paulo se refere aqui, escreve a igreja em Éfeso, mas também, em algumas vezes, ele falando a igreja que está em outros lugares, como ele escreve a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, ou a igreja que está em Campo Grande, quando o próprio Cristo envia a carta às igrejas da Ásia Menor, mas também tem essa igreja universal e grande, imensa, que nós não sabemos quantas pessoas são. Nós podemos olhar por estatísticas e ver que hoje o cristianismo está perdendo lugar para o islamismo. O islamismo hoje é a religião que mais cresce no mundo.
inclusive na América Latina, inclusive no Brasil, crescendo muito. Mas quando nós olhamos para essa igreja, que está em todos os lugares, nós corremos um risco. Que você já deve ter visto isso na sua caminhada de fé. Sabe qual é? Acharmos que nós somos a única igreja verdadeira em Campo Grande. Ou no mundo. Às vezes nós encontramos líderes que acham que aquela igreja local, a dele, é a única, é a melhor. E essa vaidade do coração pode dar em qualquer pessoa, inclusive nos membros. Quando nós achamos que Deus precisa da nossa igreja para salvar Campo Grande. Deus precisa da nossa igreja aqui, a Igreja do Calvário, para salvar o Rio de Janeiro. Não, irmãos. Cristo tem a igreja dele. E quando essa igreja achar que Jesus tem que chegar aqui e perguntar para a gente se a gente pode participar, nós estamos enganados. Porque ele já está fazendo esse trabalho, e salvando e redimindo essa realidade há muito tempo através do seu povo, através da sua igreja. Então essa Assembleia Universal, essa Assembleia que está em todos os lugares, é o próprio Cristo que está construindo, é o próprio Cristo que está fazendo. Então nessa realidade nós estamos inseridos como um pequeno povo no meio de todo o povo de Deus. E aí nós somos a igreja de Jesus Cristo em Campo Grande. Nos reunirmos em algum lugar com todos os cristãos de Campo Grande, para definirmos o que é a igreja, tu acha que o que daria? Você imagina isso? Hein? Se nesse momento você tivesse um papel para criar uma definição do que é a igreja de Jesus, que tipo de igreja sairia nesse papel? Ou se eu perguntasse e você pudesse responder, aqui não dá, mas quem sabe um dia a gente pode fazer isso, fala assim, o que você acha que a igreja tem que ser e tem que fazer? Quantas coisas vêm aí na sua mente? A igreja tem que criar um centro de recuperação. A igreja tem que criar um orfanato. A igreja tem que dar comida para os pobres. A igreja deveria ter um hospital. A igreja deveria fazer isso, isso, isso e isso. Mas, biblicamente, o que a igreja tem que fazer? Nós podemos nos perder, podemos perder o foco, podemos ir para muito longe do que é a imagem que Cristo tem sobre a sua igreja, o que ele pensa sobre a igreja. Nós podemos ir longe disso, e uma das realidades é que tem crescido o número de gente que fica desigrejada acreditando que está em comunhão com Cristo. Você já pensou nisso? Quantas pessoas que vivem em casa sozinhos, com sua Bíblia, sem prestar conta para ninguém, sem cuidar de ninguém, sem ser cuidado, entende e acha que ele é a igreja de Jesus? Eu já lidei com muitas pessoas em que já vieram para mim e falaram, pastor, a igreja, você tem que fazer isso, isso e isso na igreja. Você tem que fazer isso e isso. Você deve falar isso, isso e isso do púlpito. Porque tem muita gente aí. E eu ficava, é mesmo, é? Mas sempre fazia isso. E o que Jesus acha que eu tenho que falar do púlpito? O que Jesus acha que eu devo fazer como um pastor de uma igreja? Você já perguntou o que você tem que fazer e como você deve ser como um membro dessa igreja? A igreja de Jesus? E aí, como eu tinha intimidade, eu aproveitava e falava, bom, você como um membro desse corpo é muito capenga e prejudica o nosso trabalho porque tu é pesado. Aí a gente ficava 5 meses sem vir na igreja. Depois ele aparecia e ele sempre tinha uma coisa assim, tipo, hoje no caso, se fosse hoje, se o ar-condicionado não está gelando, faltando letreiro lá na frente. É nesse nível. Aí eu sempre falava assim, então resolve, brother. Mete a mão, aí ele sumia de novo. Mas ele sabia o que eu tinha que falar
E o que a igreja tinha que fazer? Só ele que não estava incluído nesse plano. Nós podemos ter visões, nós podemos ter percepções erradas sobre o que é a igreja e podemos viver como cristãos e discípulos de qualquer pessoa menos de Jesus. Uma definição muito bacana sobre a igreja é essa que eu vou compartilhar com os irmãos. Uma igreja local é um grupo de cristãos que se reúnem regularmente em nome de Cristo para afirmar e supervisionar uns aos outros em relação à sua participação em Jesus Cristo e seu reino por meio da pregação do Evangelho e suas ordenanças. A igreja local é um grupo de cristãos que se reúnem regularmente em nome de quem, irmãos? De Cristo. Para a glória do nome de Cristo. A igreja é de Cristo. Os louvores devem ser para a glória de Cristo. A pregação deve ser cristocêntrica. A minha vida deve ser embasada no Evangelho e cristocêntrica. Centrada no Evangelho. E quando eu começo a olhar desse jeito, eu paro de olhar para o culto como se fosse algo para mim. Como se fosse algo para nós. Porque o culto é algo para Deus, é feito para Ele, para a glória do nome dEle. E às vezes a gente quer ter um culto para nós. Não dá tempo, né? Porque poderia um dia fazer uma live só para contar, chamar aí também o pastor Walker, galera, só para contar as doideiras que a gente vai vivendo na realidade do ministério. Mas quantas vezes, irmãos, eu me senti mal, porque nós somos aqueles que são amigos do noivo. Os cristãos cuidam da igreja. Aqueles que discipulam os outros estão cuidando da igreja, ou um pastor que está cuidando de uma igreja. Pastores estão cuidando da igreja, estão cuidando da noiva de outra pessoa. A igreja é a noiva de Jesus, não do pastor. Vai ser esposa e vai casar com outra pessoa. O amigo do noivo tem que fazer de tudo para que as suas vestes continuem limpinhas e brancas para os dias da boda. Aqueles que cuidam da igreja devem zelar e fazer o possível para que o lobo não venha e mate. Fazer o possível, e aí é a tarefa mais difícil, para que o coração, o amor dessa noiva continue aguardando o noivo que vem. E não permitir que ela se envolva em outros amores, que se apaixone por outros maridos, como a realidade do povo de Israel é uma realidade nossa também, em que muitas vezes nosso coração pode estar em outro lugar, apaixonados por outras coisas, e o nosso maior papel como pregadores do Evangelho é continuar dizendo: o teu coração pertence a um noivo que vem te buscar para o dia da boda. Nós nos envolvemos com Jesus, estamos envolvidos com Ele, para a glória do nome dEle. Cristãos que se reúnem regularmente em nome de Cristo. Regularmente. Aqui nós nos reunimos nos domingos e nos grupos pequenos. Às quartas-feiras estamos em recesso, tendo culto de oração aqui às quintas. Mas nós temos 2 reuniões em que todo cristão, todos que desejam fazer parte e ser membro, devem estar nesse lugar. Porque é um lugar onde a gente se dedica e se prepara para a edificação, para que cresçam, para que se desenvolvam. A gente está pensando no que será ensinado, nós estamos orando pelas pessoas que estão. Ali é onde nos conhecemos e praticamos os uns aos outros e cuidamos um da vida do outro. Porque a igreja é um lugar onde as pessoas cuidam da vida do outro. Eu sei que é estranho quando, na igreja o pessoal fica tomando conta e cuidando da minha vida. Não quero que ninguém tome conta e cuide da minha vida. Mas na igreja é o lugar que a gente faz isso. Na igreja é o lugar onde prestamos conta. Na igreja, irmãos, é onde nos metemos na vida uns dos outros. De verdade, vocês podem se meter na minha. Se vocês me verem tratando a minha esposa de forma errada, cuidando do meu filho de forma errada, vocês têm liberdade para me ajudar a fazer do jeito certo. E se você não quiser, pastor, você chama mais um irmão
e vem até mim e fala, olha, eu falei com o pastor, ele está maltratando a esposa dele, e eu conversei com ele e ele não quer não. Aí o outro irmão que está com ele, e aí pastor, como que a gente vai fazer? Vai dar uma melhorada nisso, a gente vai te ajudar, o que está acontecendo? Não quero saber não. Aí tu leva para a igreja. Aí a gente trata em comunidade. E se não quiser de jeito nenhum, o que é feito biblicamente? Deus te abençoe, está aqui o dinheiro do Uber, você não pode congregar com a gente. Irmãos, quando a gente ouve um negócio desse, sabe o que a gente imagina? Essa igreja é terrível. Mas não, nós estamos zelando pelo nome de Jesus Cristo. E é onde o testemunho chega lá fora, é quando nós tratamos as nossas coisas, para que Deus seja glorificado com a nossa forma de viver. Com a nossa forma de viver. E essa igreja que se reúne regularmente, nós temos, que afirma e supervisiona uns aos outros. Sabe por que eu não fiz um monte? Porque fiz várias besteiras no princípio da conversão. Porque eu tinha um monte de gente tomando conta da minha vida. Eu me lembro de vezes que eu saía da igreja e ficava tentando, dando migué. Eu vou passar por lá, pela Cachamorra, entrar aqui pela Ponte do Mangueiral. E aí tu entra, fala irmão, Paz do Senhor, dá para onde? Tu mora para lá, e Caio. Eu vou para casa. Eu vou contigo. Não, eu sei ir para casa sozinho. Mas o outro irmão sabe que quando a ovelha está querendo dar uma arvoada, né, dar um passeio com os lobos, aí vai lá e cuida. É isso, irmãos. É cuidar um da vida dos outros. E aqui eu compartilho um dos motivos para eu estar aqui. E a gente está na plantação dessa igreja. É que uma das coisas que eu coloquei, a gente no meio da pandemia, quando fez uma revisão da vida, era que eu precisava de gente perto para me ajudar a discipular os meus filhos. E quando eu pensei na galera, em todo mundo, eu preciso de gente que ajude. Que ande, que supervisione, que cuida. Porque filho não conta tudo para pai não, irmãos. E a gente precisa de gente de confiança para que eles andem com eles. Para que supervisione. Para que cuide. Eu olhei, esse é um lugar onde a gente pode construir um lugar para que nossos filhos possam ser supervisionados e cuidados por outros mais velhos e mais experientes. E que eles aprendam. Uma das realidades em que a gente olha e vê nas Escrituras é quando Cristo fala do seu reino e envolve a sua igreja no seu reino, que é o povo de Deus sobre o governo de Deus. Deus governando o reino de Deus em nós, nos que se converteram. O povo de Deus no lugar de Deus, sobre o governo de Deus. Está no centro, na realidade, da definição do que é a igreja, porque é o Deus, é o cabeça dessa igreja, é Ele que dirige, é Ele que governa. E Deus, Ele usa a igreja para mostrar a sua própria imagem através dela. Olha que interessante. Quando nós olhamos para a criação e para o princípio, Adão foi criado, as plantas foram criadas, os animais foram criados, cada um segundo a sua espécie. Tudo modelado e criado, e o homem foi criado, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Porque nós temos esse modelo de Deus, e é uma forma de Deus estabelecer Adão no jardim, como um representante de Deus, de forma única, e ele é a imagem de Deus no jardim. É a imagem de Deus andando no jardim. Toda a criação via em que a coroa da criação era Adão. E Adão peca, Adão cai. Então, no capítulo 3, as pessoas escolhem não representar o governo de Deus mais. Adão toma a sua decisão e cai e peca, e agora ele não tem mais essa imagem completa de Deus, e ele não representa mais o governo de Deus, porque tem outra pessoa governando a vida dele. Ele é governado pelo seu próprio coração, pelo diabo, e existe um príncipe que agora está governando a humanidade. E ele peca, quebra a lei de Deus, se torna corrupto. Agora o espelho é torto, e pode-se dizer que agora é uma falsa imagem de Deus retratada para os homens. Quando a gente olha as pessoas, irmãos,
Elas podem até ser legais e boazinhas, mas é uma falsa imagem de Deus. Não representam Deus. Estão caídos, longe do Senhor. Longe do Senhor. Caim, quando começa a pecar e mata o seu irmão e começa a andar em pecado, a inclinação do coração dele era só para a maldade. A primeira civilização era tão má que Deus resolveu mandar o dilúvio. E os homens continuam pecando porque o coração gera essa inclinação e o coração não é um lugar legal para se firmar os pés porque ele é enganoso. E ele peca. Então o que Deus faz? Ele escolhe Israel, chama Abraão, estabelece uma nação, um povo, e Deus tem um plano através dele de usá-los como um grupo de pessoas para realizar o seu propósito na criação. Deixa eles como alguém que vai exibir a sua glória, que vai mostrar a sua glória. Eles são até chamados de filhos, porque Deus escolhe eles para eles demonstrarem essa glória, para serem luz para as nações, para que as pessoas e as nações olhassem para eles e vissem Deus, a glória de Deus. Deveriam ser filhos que se parecem com seu pai. Os 10 mandamentos dão esse entendimento para todos nós, que é os mandamentos do pai dado aos filhos, para que eles não construam imagem de ninguém. Eles devem ser a imagem do seu pai. Não podem ter outros deuses diante deles. Não pode ter imagem nenhuma que façam referência ao Criador. E todos deveriam agir de uma forma que refletisse o caráter de Deus. Agora, nós conhecemos este filho, Israel, esse povo, essa assembleia chamada Israel, povo de Deus, passaram a adorar outras imagens, outros deuses, deixaram de exibir a imagem de Deus na vida deles, foram expulsos da terra, levados em cativeiro, como o próprio Adão foi, e foi isso que aconteceu. Nós estamos fadados ao desastre. Duas coisas que está fadado ao desastre: família e igreja. São 2 lugares onde existe concentração de pecadores. Deus pega pecadores, bota debaixo do mesmo teto, aí eles fazem outros pecadores. Não, a tendência disso não dar certo é muito grande, irmãos. A vontade de um matar o outro, ainda mais se for uma família grande. Eu tinha 13 tios. Eu errei na conta, Deus vai saber certo, mas era isso aí mais ou menos. Uns tiveram 8, 6, 5. Quando juntava a família toda na casa da vovó, não tinha como ter no mesmo dia briga, alguém com a cabeça rachada, alegria, cantar parabéns, comia, mas era esse nível. Muito pecador junto. A igreja vem um monte de pecador e habita no mesmo lugar, cheio de ideias complicadas. A possibilidade disso dar certo é muito pequena se andarmos segundo o que nós achamos o que deve ser igreja. Mas aí nós olhamos para algo perfeito e maravilhoso, que é Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 3, ele é batizado e o que o Pai diz do céu sobre ele: Tu és o meu filho a quem amo, estou satisfeito com você. Você é o meu filho. Agora, irmãos, finalmente, nós temos o Filho perfeito, que satisfaz plenamente o seu Pai e que espelha de forma exata o seu Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ele mesmo diz isso em João 14:9. Quem me vê, vê o Pai. Adão não foi essa pessoa, Israel não foi essa pessoa, mas Cristo é a imagem exata e perfeita de quem é o Pai.
Ele é essa imagem perfeita. Então, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós estamos vendo essa ideia do Deus que se reflete através do seu povo, do Deus que tem o seu povo como luz e como sal, mas que reflete a sua glória, irmãos, a sua glória. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz: pois os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Nós tínhamos a imagem do homem terreno, Adão. Mas nós temos hoje a imagem do novo Adão, do segundo Adão, que reflete o próprio Deus e diz que também nós, nele, somos um. Precisamos ter algumas características que o Pai tem e nós como igreja precisamos ter. O nosso trabalho como cristãos e igreja é mostrar o caráter, a semelhança, a imagem e glória do Filho e do Pai dos céus. O Pai, ele é um pacificador. Então, a igreja deve também ser pacificadora. Irmãos, esse não deve ser um lugar onde nós criamos problemas e confusões. Nós precisamos ser pacificadores. Se nós estivermos em alguma situação onde você vê que aquele comentário, alguma coisa pode trazer problemas gravíssimos de comunhão dos irmãos, você deve ser um pacificador, porque o Pai é. Você não pode estar pronto para a guerra no meio do povo de Deus. Nunca. Mas devemos ser pacificadores. O Pai ama seus inimigos. Então a igreja deve amar os seus inimigos. E de forma mais que especial, seus irmãos. Nós precisamos amar os nossos inimigos. Quando eu vejo pessoas defendendo Jesus e a igreja na internet, eu fico preocupado. Porque às vezes estão defendendo uma coisa que também não é igreja. E eu fico vendo Jesus no céu, sentado lá no cantinho com medo, falando: ai, o que estão pensando de mim lá? Sai na rua e pergunta o que as pessoas pensam de Jesus. A maioria das pessoas não pensa coisa boa dele não, irmãos. Pergunte aí fora o que as pessoas acham da igreja. Nós devemos amar os inimigos da igreja. Nós devemos amar a todos. O Pai e eu somos um. Então a igreja deve ser uma no Senhor. Esse aqui é o ambiente onde nós precisamos de verdade cuidar um dos outros. Se o Pai e o Filho são um e nós devemos ser um com eles, nós devemos ter todas as coisas em comum. Todas as coisas em comum. Todas as coisas em comum. E nós precisamos entender que é nesse ambiente onde nós criamos o lugar para a glória de Deus. Mas nós não queremos que o lugar onde estamos seja esse instrumento. O nosso desejo é que as pessoas sejam esse instrumento quando voltarem para a sua segunda-feira. No seu lugar de trabalho, de estudo, é lá que nós devemos ser cristãos. Agora você pode passar uma semana inteira com problemas sérios no coração, porque você pode olhar para um irmão como seu inimigo. Sabe quantas vezes vai acontecer no nosso meio, ou já aconteceu com você na igreja, em que você vai entender errado alguém vai entender errado você, e que nós vamos criar problemas sérios na mente e no coração, só porque pensamos? Eu não me acho cara fechada e sério. Eu não sou mesmo. O que é, não sei o quê. Mas muita gente acha isso. E uma vez, um jovem falou que não gostava de mim porque eu tinha cara de mal. Mas aí a gente um dia no churrasco, quando ele confessou isso, e a gente batendo papo, brincando, e eu fui zoar ele. Aí ele falou: inclusive, eu achei que tu não zoava ninguém. Eu falei: eu zoo sim, os outros.
Fico zoando meus filhos. E aí ele pegou e viu que eu não era o que ele criou na mente dele. Quantas vezes nós podemos acreditar em coisas que o próprio diabo pode gerar no nosso meio? Botar isso na cabeça e no coração e não dizer para ninguém. Mas um dia a gente se encontrar daqui a 10 anos, você falar, eu fui embora porque eu acho que as pessoas pensavam isso e isso de mim. Sendo que isso, de repente, nunca aconteceu. Mas você acreditou, se tornou verdade para você, e você passou a viver desse jeito. Esse ambiente é o lugar da família de Deus. Então é nesse lugar onde podem acontecer várias coisas. Inclusive, é nesse lugar que você precisa tomar a decisão se você deseja de verdade participar dele. Se você quer de verdade participar de um lugar onde as pessoas vão tomar conta da tua vida, vão te perguntar coisas, vão querer saber por quê, e você vai ter o mesmo direito. Em um lugar onde nosso culto vai ser basicamente isso que está acontecendo e a gente não vai mudar. Porque a nossa missão é lá fora e não aqui dentro. Em que de repente você nunca vai escutar uma palavra que massageie o seu ego, mas talvez tudo que você ouvir aqui, eu acredito realmente do fundo do meu coração que pode mudar radicalmente a tua forma de viver como cristão. Nós não temos o poder de convencer, de mudar a cabeça de ninguém, mas cremos que o Evangelho, o Espírito de Deus pode fazer isso, senão já tinha ungido um taco de beisebol e saído por aí, acertando algumas pessoas para ver se mudam. E não muda. Pode tacar óleo ungido na cabeça do filho deitado, que não vai mudar nada. Pode molhar a tua casa inteira com óleo ungido e ungir o teu carro, que não vai mudar nada. Mas se o Evangelho, o Espírito de Deus mudar, isso é permanente. Você vai ser dele e ninguém vai arrancar você das mãos dele, porque ele é poderoso para nos sustentar até a vinda de Cristo. Quando nós pensamos sobre isso, a gente precisa rever nossas posições como igreja. Deus, ele criou a humanidade para mostrar a excelência de quem ele é. Adão não conseguiu, nem o povo de Israel, mas Jesus, ele conseguiu fazer isso. E quando a gente olha e vê que nós somos corpo, família, rebanho, casa e um sacerdócio do Senhor, nós precisamos levar algumas coisas a sério. Somos corpo, só temos vida se o cabeça estiver sobre nós. E como corpo, nós não somos autônomos. Quem manda é o cabeça da igreja. É ele que sabe o que pode fazer com a igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Ninguém aqui é. Jesus é o cabeça do corpo. E como corpo de Cristo Jesus, nós vamos nos mover como um corpo e do jeito que ele quer. Somos uma família. E no meio da família tem dificuldades, tem problemas, mas o que esperamos é que você trate o seu irmão como teu irmão e não como teu inimigo. A gente sempre vai perguntar quando alguém chegar e falar, eu tive um problema com fulano, eu não gostei disso ou daquilo. A primeira coisa que a gente vai perguntar, você falou com ele que não gostou? Porque a gente fala com todo mundo, menos com a pessoa. Que você trate o seu irmão como irmão. Somos uma casa. E como casa, nós temos alguém que habita nessa casa. E somos sacerdócio do próprio Cristo. Nós estamos aqui para ministrar para o Senhor, para a glória do Senhor. E o pastor não é um sacerdote. Quem é um sacerdote desse lugar? Todos nós somos sacerdócio do Senhor. Você deve sair e servir a esse mundo como sacerdote santo do Senhor, como alguém que glorifica e exalta o nome dele. A igreja local, ela é o ponto focal do grande plano de Deus e para mostrar a sua glória às nações. Nós vivemos para que outros conheçam o Senhor, para que outros vejam o Senhor.
E é no meio da igreja onde as pessoas às vezes não têm nada em comum, onde as pessoas convivem como se tivessem tudo em comum, mesmo tendo educação diferente, mesmo tendo formação diferente, situação social diferente. Aqui nós devemos ter tudo em comum, porque é nesse lugar que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida nesse mundo por meio da igreja, os principados e potestades nos lugares celestiais, e as pessoas olham para o que Cristo está fazendo na igreja e glorificam o nome dele. É nesse lugar onde Deus manifesta todas as coisas, através da sua igreja. Não é opcional, irmãos. Igreja é fundamental no plano de Deus. Está no plano de Deus. E nós precisamos ser distintos do mundo, diferentes do mundo, porque nós não somos desse mundo. Nós não somos filhos da desobediência, somos filhos da obediência. Não devemos nos conformar aos desejos que tivemos antes na nossa vida passada. Aqui é mudança de vida. Não andamos mais na ignorância, porque andávamos em outro tempo na ignorância. Hoje nós não andamos mais na ignorância, porque Cristo nos salvou. E Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Somos distintos do mundo, não vivemos igual, não praticamos as mesmas coisas, mas como sal e luz desse mundo, glorificamos a Deus no meio da lama que o pecado dá a esse mundo. Que tipo de igreja nós queremos? Que tipo de igreja nós queremos ser? Será que de verdade eu quero pertencer a uma igreja séria? Será que de verdade eu quero participar da igreja? Porque uma das coisas que diz que você participa de uma igreja e você é a igreja junto com os outros irmãos, se tornando o povo de Deus, é que você leva a sério o lugar onde você está. Nós congregamos porque levamos isso a sério. Nós ofertamos e dizimamos porque entendemos que isso é coisa séria, bíblica e séria. Nenhum cristão verdadeiro pode participar de uma comunidade de fé sem participar das contas dessa igreja. Isso é um dever nosso. Nenhum cristão verdadeiro congrega num lugar e não pratica uns aos outros, de cuidar um dos outros, de zelar um pelos outros, de conservar a vida uns dos outros e de fazer com que o diabo seja envergonhado no nosso meio. Nenhum cristão sério vive uma vida sozinho, mas ele participa daquilo, da visão e do lugar onde ele está. E é por isso que nós temos que fazer revisão sobre nossa forma de pensar, do que queremos. E se de verdade nós queremos participar de um lugar que vai estar nos cobrando isso direto. Às vezes a melhor opção é ficar em um lugar onde as pessoas não sabem para onde estão indo, o que querem fazer, porque senão isso vai incomodar todo momento, porque em todo momento a gente vai estar falando e dizendo: por que você não participa? Por que você não vem? Qual é a explicação? Por que você não está? E é nesse lugar nós vamos prestar conta e pedir também conta. Meus irmãos, uma das coisas que muito tempo me perguntavam, e muitas pessoas devem lembrar, por que não pastoreávamos por aqui? Eu sempre disse: no dia em que vocês souberem o que a gente pensa sobre a igreja e como a gente trata a igreja, talvez vocês não vão querer congregar no mesmo lugar. Eu fui salvo por Jesus Cristo e aprendi a ser gente, e aprendi a ser um cristão, pai, filho, a lidar com a minha vida financeira, com o meu futuro, tudo dentro da igreja, irmãos. Eu cheguei na igreja sozinho, não tinha ninguém, a igreja se tornou a minha família, que eu comia, bebia, compartilhava a minha vida, as minhas guerras, meus pecados. Foi na igreja que os irmãos me instruíram a voltar a estudar, a lutar para poder ser um cidadão que glorifica a Deus, não um preguiçoso,
não à toa, mas um cristão que servisse a cidade e servisse a Deus. Foi na igreja que eu aprendi a ser marido, olhando os outros maridos. Foi na igreja que eu aprendi a ter que falar olhando olho no olho, porque eu fugia dos assuntos, ou resolvia no tapa quando eu não era crente, e depois eu não queria resolver, e eu me lembro de um dos irmãos que virava, olhava assim para mim: vira homem e fala. E eu olhava para ele, meu pensamento: se eu não fosse crente, eu tinha dado um soco nele. Mas como eu sou crente, eu tenho que virar homem. Então eu falava e aprendi a me posicionar como um homem. É na igreja que eu fui aprendendo como que os outros cuidavam dos seus filhos. E eu tive meus filhos e eu comecei a escutar dos outros: olha, teu filho está ali, ó, derrubando tudo, está fazendo bagunça. Eu tinha que cuidar dos meus filhos, porque tinha outras pessoas também me ajudando. Foi na igreja que eu aprendi a ser generoso. Porque quando eu cheguei na igreja, só tinha uma calça, um tênis, e não podia fazer mais as besteiras que eu fazia para ter minhas coisas. E foi lá que eu aprendi a generosidade, porque outros me deram. E aí eu aprendi que a minha vida e minhas finanças pertencem ao reino de Deus. E aprendi a investir. Você entende a importância da igreja de Jesus? Você compreende a importância de uma comunidade de fé na vida de uma pessoa? É por isso que aqui nós somos família, somos o povo de Deus. E é nesse lugar que nos desenvolvemos e crescemos, até chegarmos à estatura de Cristo Jesus. Nesse momento, curve sua cabeça. Pense um pouco sobre o que você ouviu. Pense um pouco sobre o que você está escutando. E repense os seus conceitos, sua visão sobre ser, participar e viver como igreja de Jesus. Nós estamos nesse momento diante de Cristo Jesus, da mesa do Cordeiro Jesus. E só podem participar dessa mesa a igreja de Jesus, o povo de Jesus. Que você possa, nesse momento de verdade, colocar o teu coração e falar com Ele: Senhor, será que de verdade eu tenho sido a igreja que o Senhor quer que eu seja? Será que minhas desculpas servem nesse momento para não ser igreja, para não congregar, para não ofertar, para não contribuir, para não cuidar, para não visitar? Coloque essas desculpas diante dele também. A igreja é maior do que o que nós pensamos.